calculou as correntinhas erradas na hora de começar o teu trabalho, se o trabalho é pequeno, a gente até desmancha e faz de novo, né? Mas quando o trabalho é grande, a gente fica com dó. Então, vamos ensinar, vamos aprender como é que continua a fazer mais correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz uma amostrinha de ponto alto, tá? Aqui tem mais uma correntinha, então vamos fazer o último ponto alto que permite essa correntinha que a gente fez inicial, tá? Então, aqui tá o ponto alto. Vamos ver aqui. 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 E agora, acabou. Certo? Mas eu preciso de mais alguns. O que que a gente faz? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer como se fosse para fazer um ponto alto. Então, a gente vai fazer a laçada do ponto alto. A gente vai colocar no mesmo lugar que a gente colocou para fazer o último ponto alto dessa linha aqui que a gente conseguiu de carreirinhas de correntinhas. Coloca ali e puxa uma laçada lá atrás. Como se fosse a gente tá fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto, certo? Agora, a gente vai pega mais uma laçada e só fecha a primeira laçadinha que a gente fez. Então, é como se fosse a gente tivesse criado uma correntinha, tá? E aqui a gente tem as 3 linhas para fazer um ponto alto. Então, a gente tem uma correntinha de mentira, digamos assim, faz uma laçada, fecha as 2 primeiras laçadas do ponto alto e as outras 2 laçadas do ponto alto. Então, a gente fechou o ponto. Então, a gente tem mais um ponto alto numa carreira onde tinha menos correntinhas embaixo. Vamos fazer de novo? Então, a gente coloca, para fazer um ponto alto, a gente faz a laçada do ponto alto, coloca naquela laçada que a gente criou agora, tá? Não no anterior, naquela que a gente criou. Puxa uma linha lá do novelo. Então, a gente tem 3 linhas na agulha. Seriam as linhas para fazer o ponto alto. O que que a gente faria? Fecha essas 2 e depois fecha as outras 2, nosso ponto alto. Mas a gente precisa antes criar uma correntinha para criar uma base para esse trabalho que a gente não fez as correntinhas suficientes. Então, a gente vai pegar mais uma laçadinha e só fechar a primeira, ó, aqui. Então, a gente continua com as 3 linhas do ponto alto, nós vamos fechar as 2 e depois as outras 2 do ponto alto, e a gente criou uma correntinha aqui embaixo, que seria uma base. Então, vamos fechar esse ponto alto aqui. Então, a gente fecha esses 2 aqui e fecha esses 2 aqui. Ó, vamos ver aqui como é que ficou. Digamos assim, a nossa correntinha que a gente fez, a gente começou aqui nessa linha, né? Que é a linha onde a gente começou a laçada. Essa aqui é a linha que vem do novelo. Essa aqui é a linha que começou da laçada. A gente fez essas correntinhas aqui, suficientes, tá? Aí, a gente fez ponto alto, chegamos aqui. Bah, faltou um pouquinho ainda, mas eu não queria desmanchar. Então, a gente criou mais 2 correntinhas embaixo com seus respectivos pontos altos em cima, tá? Vamos fazer de novo só para ficar bem explicadinho. Então, a gente vai fazer um ponto alto, a gente faz uma laçada, a gente coloca na carreira do ponto que a gente fez anterior, puxa uma laçada. Então, é como se fosse um ponto alto, tá? Aí, a gente não vai fechar esse ponto alto, porque senão não vai ter base, certo? Então, vamos formar a base fechando só o primeiro ponto, fazendo um pontinho baixo só no primeiro ponto. Então, tá aqui a correntinha que a gente criou. E agora sim, a gente vai fechar o ponto alto. Então, fecha duas laçadinhas e fecha as outras 2. Ó, criamos mais uma correntinha aqui. Legal, né? Se tu gostou, se inscreve no canal e curte o vídeo.